o microfone aí. Peraí, o meu Opa, já estamos ao vivo, pessoal. Boa noite, tudo bem? Bem-vindos a mais um evento do Confrontarte. Hoje, excepcionalmente, começamos meia horinha mais tarde, mas por um bom motivo. A professora Silvana estava falando em um outro evento e precisou dessa meia horinha para poder se conectar conosco de forma mais efetiva e mais direta. Então, começando o nosso evento hoje, queria desejar boa noite a todas e todos, dizer que é um prazer estar mais uma quinta-feira com vocês aqui, falando de direito, de política internacional, de sociologia e principalmente conectando tudo isso com a arte e com a possibilidade de pensar o mundo de uma forma distinta. Hoje, infelizmente, não teremos a participação da professora Lilian, que teve um problema pessoal para resolver e não poderá estar conosco, mas na semana que vem já estaremos nós as três, que somos as organizadoras desse evento, desse ciclo de debates sobre direito e arte, o Confrontarte. A professora Lilian, da Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a professora Silvana, que é nossa colega e hoje será a nossa apresentadora, que é da Federal de Goiás, e eu, professora Daniele, que sou da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar rapidamente a professora Silvana. A professora Silvana é, como eu disse para vocês, professora da Federal de Goiás, que trabalha com direitos humanos civis, tem a sua mestrado e doutorado, professora Silvana, depois você me corrija se eu estou errada, em sociologia e também na área do direito, trabalhando com com as questões do feminismo, da decolonidade, e que é esse o tema que ela trará hoje aqui. Em paralelo a essa vida acadêmica tão rica, a professora Silvana também é uma entusiasta e uma cineasta, né? É uma entusiasta do cinema e uma cineasta de mão cheia. Vocês vão ver que o filme que hoje nós abordaremos aqui no Confrontarte é dirigido e realizado pela professora Silvana e é um filme premiadíssimo ao longo da sua existência dentro do mundo do cinema, né? É um curta-metragem e aí eu vou ler para vocês aqui o nome hoje do nosso evento, que o tema é Revisitando a Colonialidade pelo Olhar do Diriti de Bidebure, que a professora Silvana explicará melhor, mas que tem a ver com o seu filme, que exibiremos mais daqui um pouco. Então, professora Silvana, sem mais delongas, minha querida colega aqui desse evento, eu passo a palavra para você para fazer as introduções, e aí, quando você me permitir, eu faço aqui o compartilhamento do filme para que todos possam assistir. Por favor. Tá desligado o seu microfone, professora. desligado. Eu abri Opa, tá agora, eu bom. abri, tá aberto. Pode falar. Agora tá bom. Ok, ok. Boa noite a todas, a todos, a todes. É um prazer enorme estar aqui, esse evento organizado por nós, e eu sempre estou na posição de receber convidadas, né? E mesmo assim é um prazer enorme, e eu sempre me sinto muito honrada quando sou convidada para falar de Diriti de Bedebure. Fico feliz porque é um filme realizado por nós e fico me sentindo extremamente responsável pela necessidade da visibilidade, tanto a Diriti quanto a aldeia Bedebure. Eu gostaria, então, de falar algumas coisas, apresentar a Diriti antes da exibição do filme. A Diriti, ela nos provocou, ela nos instigou a pensar as questões da colonialidade a partir das questões de gênero, a partir das questões de raça e também, obviamente, a partir das questões de etnia. Diriti é uma indígena carajá de aproximadamente 73 anos.
ela mora na aldeia Bedeburê, em Aruanã. Aruanã é uma cidade do estado de Goiás e está no Vale do Araguaia. O Vale do Araguaia, onde está o rio Araguaia, é uma referência mitológica do povo Carajá. E a Diriti, ela faz ritiocó. Ritiocó são as bonecas de cerâmicas. E a Diriti também é uma mulher, uma senhora, que faz a ritiocó por duas questões. Ela faz a ritiocó para manter a cultura, para dar continuidade à cultura carajá, e ela faz também a ritiocó para a sua própria subsistência. E a Diriti, ela é uma senhora indígena numa aldeia urbana, com todas as complicações de uma aldeia urbana, e ela traz, a partir desse documentário, alguns questionamentos. Ela nos indaga, na verdade. E eu fiquei pensando o que eu poderia trazer para a gente conversar a partir desses questionamentos. Então, a pergunta que eu colocaria para a gente conversar sobre Diriti seria quais saberes e narrativas foram deslegitimadas para que se afirmasse uma epistemologia única, eurocentrada e excludente. Então, essa é a questão, essa é a pergunta que Diriti faz, essa é a pergunta que Diriti traz para a gente. Agora, eu vou perguntar, antes da gente passar para a exibição, novamente, quem é Diriti? Essa é a pergunta. É certo que Diriti não é somente essa pessoa que eu acabei de apresentar. Então, agora, professora Dani, eu peço para exibir o filme e a gente volta a conversar depois da exibição. Obrigada. Perfeito, professora Silvana. Eu vou agora, pessoal, compartilhar a minha tela aqui e a gente sempre tem problemas técnicos, mas hoje não teremos problemas técnicos. Eu vou aqui, então, só me permitam um momento aqui, deixar essa página aparecendo e... peraí que teremos problema técnico porque eu fiz errado. Só um minuto, agora sim farei certo. Então, confirmem para mim, por favor, no chat ali do YouTube, se todos ouvem perfeitamente a reprodução do filme.
Nekana Marika, the Kalarika, Chara the Queen of the Kalarika, they claim so have done and carry black costume. But a canana, he had a canana, and the carry kid, what else in the crib. The Vadian breakfast, like it's what they macrebo. Can I cry then on him? She the carry water bed the cannon and on him. Do the why she didn't not the shit up, but I don't know. Dapur not the shoe at the neck. The man and I cock on the shoe on the bloody lack. What you done a caracam. Can I come? Get it and an Eric. Mama Chatala, no more for the connect. What did an Eric come? Carrera, but I quit the guy Caru, come. Cacra, Lodi Wadi, back at it, Lodi Wadi, no, the back at it, that's it, Lodi Wadi. Lodi Banat, the carriage, that Lodi Wadi, no, in a coffee. Mamma causa caroila non è piccera. Credo qui di canale. Credo qui non è come kira hat duma caroila. Capriccio per la cucinana. Che caroila. Pois é, aqui mesmo, ó. A gente arranca, afinado com meu marido. Ele é que era caduca, cristão. Tapi dia nak tahu yang dah wakak. Buat kena lelah mana tahu yang dah kan cukup dikut dari kau jalan. Dari kebo, nak. Tá vendo a diferença aí do barro aí, ó? Tem uma cinta preta aí, ó. Dali para baixo é barro. O barro melhor tá embaixo. Vou descer um pouco para baixo aí.
Aqui pra mim, pertinho da minha bonequinha. Aqui, ó, pega aqui, ó. Pega, todo mundo pega, né? Yang penting keyboard turi beran. Dia tu pun ni. Derrou? Derrou? Chadran beran. Fazer uma Dah bola. mana sih? Ibu. Fazer uma bola. Mau di mana? Kan kawan ni. Se quiser, Vai track. né? A tia folha do caderno dele tá acabando. Você derrubar com? A minha não. A minha tem um monte. O caderno é louco aqui. O caderno é novo mesmo. E quando ele ficar velho, ó, eu desenho nele, ó. E esse daqui só tem um tiquinho de folha aí, ó. Mas eu vou desenhar bem assim, ó. Pequenininho.
Maria Eduarda que desenhou aquela. Oi, vai comer tudo. Tapi kan, de como de que dá nai brudo que não, de com que de cai brudo que não. Baru beta desiran decidi. Decidi menaka, lado que já colema, daí na brudo que não. Por isso já we madina cima, da we arsa nak da mana, da nak da dina cana no nak da. Ini deket bakal erik. Awi mana makan kakak kuna krem. Jangan usir aku na, jahit rasa na dun. Lakabu si kaya de lakabu ni de penjai bena di usir aku. Kita sana usir am di coko sana usir am. Não é música, é que nem sede. Coco querer, marichane, doan a, cai coco belo aqui. Dabo coco belo aqui, que mata que já eu coco belo aqui, mas que a berai se te coco belo aqui são ué, mano. Coco belo aqui maruna mano. Professora Silvana, sempre Sim, que vejo esse filme me emociono. eu ainda me emociono também, Dani. Imagina. Eu Então, ainda me... professora Silvana, só aqui conversando, o chat já está aqui todo movimentado, dizendo da beleza do seu filme, isso nós já sabemos, e gostamos sempre de revê-lo para nos emocionarmos e nos sentirmos, de alguma forma, tocados novamente. Eu só queria passar a palavra para que você faça a sua fala, Silvana, mas antes só falar para o pessoal do chat. Nós temos uma rodada de perguntas e respostas ao final, então podem deixar suas perguntas ali
no chat, que depois eu passo à professora Silvana. Então, professora Silvana, a palavra é sua, por favor. Muito obrigada, professora Dani, muito obrigada a todos, todos e todas que estão aqui com a gente. E você disse que se emociona, eu também ainda me emociono quando eu assisto esse filme. Eu acho que a Diriti, ela nos traz questões muito sérias, nos provoca com a sua simplicidade, e enfim. Para pensar o que a gente ia conversar a respeito de Diriti da colonialidade, eu estava vendo um texto da Grada Quilomba, Memórias da Plantação, e ela diz gostar da frase quieto como é mantido, que é uma expressão oriunda da diáspora africana, que mostra o momento em que alguém está prestes a revelar um segredo. E esse segredo pode ser um segredo da escravidão, pode ser um segredo do colonialismo, um segredo do racismo, um segredo das dores. E Diriti, ela traz para nós a revelação de segredos. E com a sua postura, ela traz o segredo da colonialidade, ela traz a supressão, o segredo da supressão da língua carajá, ela traz o segredo do senso de inferioridade que a ferida colonial traz. Então, eu pensei que para conversarmos sobre essas questões, falar um pouco de cinema, um pouco de educação, a partir de Diriti, nos leva a pensar que tanto a arte quanto a educação, e a gente poderia usar, nesse caso, nós vamos usar a arte e a educação para a gente conversar, mas a gente poderia colocar outras categorias para se pensar a decolonialidade a partir da proposta de Diriti, da proposta de provocação mesmo, a presença dela, o agir dela, a fala dela nos provoca a pensar a colonialidade. E então nós escolhemos a arte e a educação, e tanto a arte quanto a educação, elas se pretendem unívocas, né, a partir desse pensamento moderno e colonial. E predomina, então, uma retórica instaurada a partir da validação dessa modernidade e que norteia e que sustenta essas compreensões. Mas essa proposta, ela já se coloca de forma complicada. Então, nós precisamos pensar sobre esse processo histórico-cultural que molda essa pretensão. A gente precisa, então, perceber essa construção se deu a partir da colonialidade, a partir da modernidade, tanto nas artes, e nesse caso, o cinema, embora o cinema seja uma arte do final do século XIX, mas isso não importa, a colonialidade já estava ali, o que não estava é a colonização, mas a colonialidade estava. Então, tanto a educação quanto o cinema estavam carregados dessa colonialidade. Então, a gente precisa pensar. Tem um autor, o Diego dos Santos Reis, ele escreveu um capítulo de um livro chamado Rosas, um livro incrível, da professora Georgia da UFO, da Universidade Federal de Uberlândia. E o Diego, ele fala que, para pensar esse paradigma eurocêntrico da modernidade, a gente precisa entender que é uma lógica colonial. E essa lógica colonial, ela reproduz as hierarquias, ela mantém as epistemologias, ela traz as questões raciais, sexuais, estéticas, enfim. E ele fala que é um tensionamento dessa lógica, e esse tensionamento está na raiz das disputas políticas epistêmicas, trazidas hoje por diversos movimentos de descolonização. E aí a gente tem, na segunda metade do século passado, os estudos subalternos, pós-coloniais da Índia, da África, que orientou os estudos subalternos da América Latina, que depois virou o grupo Modernidade e Colonialidade, que está até hoje. Então, a gente tem essas discussões, mas para entender melhor os questionamentos que a Diriti traz a partir dessa proposta de projeto decolonial, eu entendo que a gente precisa situar este projeto. Então, o Walter Mignolo, ele fala que desde o século XVI,
a, a forma de ler, de ver o lugar das chamadas Américas nessa ordem mundial é totalmente pela perspectiva europeia, que é tomada como universal. E aí, fora dessa perspectiva, todos os sujeitos fora dessa perspectiva eram entendidos como objetos. Então, eram sujeitos ausentes da sua própria essência, do seu próprio ser. Então, ausentes dessa história. E aí o Miolo, ele traz a questão da América inventada, né? Então, ele diz que a América não foi descoberta, ela foi inventada. E junto com a América inventada, tem-se o genocídio das pessoas indígenas e a escravização de pessoas africanas. E essas três propostas, elas são a base fundante da modernidade. E aí, ele diz que os povos e sujeitos silenciados a partir dessa proposta teriam incorporado um senso de inferioridade, revelando a existência de uma ferida colonial. E eu acho que a Diriti, ela traz para nós a possibilidade da gente conversar, da gente pensar a respeito tanto desse senso de inferioridade quanto dessa ferida colonial. Então, a gente precisa pensar que, além da exploração pela extração dos recursos naturais, pela conquista do controle das terras, da escravidão e da divisão de raças, houve um outro controle, que é o controle do conhecimento e da subjetividade trazidos por essa modernidade e colonialidade. E a gente tem que pensar que essa proposta, ela traz, além de uma geografia do conhecimento, onde ela separa a Europa e não Europa, muito bem colocada por Aníbal Quijano, ela mostra, denuncia um controle da existência. E este controle, ele atua em várias instâncias do conhecimento e da subjetividade. E aí, então, a gente tem que pensar. A Yurdex Espinhosa Minhoso, ela diz uma coisa muito interessante quando ela fala que há tantas epistemes quanto povos nesse universo. Então, a gente tem muitas epistemes, a gente tem muitas narrativas, a gente tem muitos saberes, a gente tem muitas cosmogonias, cosmogonias indígenas, cosmogonias africanas, cosmogonias afrodescendentes, e enfim. E essas cosmogonias, elas estão diretamente relacionadas às línguas, que uma vez suprimidas, a gente sabe que a primeira questão que o colonizador se preocupa é com o extermínio das línguas, né? E junto com elas, com o extermínio das línguas, vai com elas as mitologias, vai com elas memórias, vai com elas as subjetividades, enfim, vai com elas as cosmogonias. E aí a gente tem que pensar essas questões a partir dessa proposta que nós já falamos dessa ferida colonial, de fazer esse mapeamento dessa ferida colonial. E aí o Quijano, ele fala que obrigou-se os colonizados a aprender parcialmente a cultura dos dominadores. E isso, naquilo que for útil, aquilo que for útil para a reprodução dessa dominação. E aí ele fala que, dentre essas propostas, o campo religioso foi de uma eficácia absurda, e ainda é. Nós ainda temos uma religião no Brasil que é eurocêntrica. Canta-se hinos de países da Europa, até hoje em determinadas igrejas. Então, e o Quijano traz essa questão, e ele ainda traz para a gente pensar como neste momento, a modernidade, ela estabelece as oposições Oriente-Ocidente, primitivo-civilizado, as dicotomias, mítico-científico, racional-racional, tradicional-moderno, enfim, o Quijano traz a Europa e não Europa. E aí, a Yurdex, ela fala de uma linha vermelha, uma linha da dor. E essa linha da dor, para falar de Europa e não Europa, na nossa colonização e nas nossas colonialidades, ela fala que essa linha da dor, ela separa humanos e não humanos. E aí, essas dicotomias, elas trazem para nós
o caráter naturalizado e construído por esse poder. Naturaliza-se esse poder a partir das dicotomias. E aí a gente tem que pensar que a ideia de América Latina que a gente tem, ela excluiu indígenas e africanos. E aí o que aconteceu? Submetendo esses, tanto indígenas quanto os africanos, ao predomínio de uma linguagem, de uma língua de origem latina. Só que isso não se deu sozinho, não é a supressão de uma língua somente, isso é associado aos princípios cristãos. Então, o cristianismo é utilizado para fazer essa dominação, a ideia da vantagem do novo, a ideia de civilização, um povo civilizado e não civilizado, a ideia de modernidade e a ideia de um capitalismo europeu. Então, a colonialidade, ela se produz e se reproduz em sua tripla dimensão, a colonialidade do poder, a colonialidade do saber e a colonialidade do ser. Mas a Katharine Walsh, ela traz uma outra colonialidade, que a gente deve lembrar, porque é muito importante, que é a colonialidade cosmogônica da mãe natureza. Então, as violências, elas se dão pela colonialidade do poder, e o Aníbal Quijano, ele fala que essa colonialidade do poder, ela é percebida de forma muito simples, porque ela é percebida nas relações de colonialidade, nas esferas econômicas e políticas que não acabaram depois da destruição do colonialismo. Enfim, houve as independências em alguns países, mas a partir da colonialidade do poder, do saber, do ser e da colonialidade da cosmogônica da mãe natureza, ou seja, a exploração da mãe natureza e da exclusão das narrativas de povos indígenas e africanos relativos à mãe natureza a partir de suas cosmogonias, gera ainda depois das independências o que o Casanova chama de colonialismo interno. E esse colonialismo interno, que ainda se perpetua nessas colonialidades, ele gera um sofrimento com um novo tipo de colonização, por meio do neoimperialismo e da globalização. E aí, o Mignolo, ele sugere que essa matriz colonial, ela é entrelaçada na economia, no controle da autoridade, no controle da natureza, dos recursos naturais, nas questões de gênero e sexualidade. Nessa questão de gênero, a Iurdex, ela fala que no início da modernidade não se podia pensar nas questões de gênero. Por quê? Porque aquela linha vermelha da dor, ela separava humanos e não humanos. E só podemos pensar as questões de gênero em humanos. Então, homens e mulheres que estavam sendo tratados como não humanos dentro dessa linha da dor, do outro lado da linha, do outro lado do não europeu, não era entendido nem como a possibilidade, segundo ela, de discutir a questão de gênero naquele momento. Isso vai ocorrer dentro desse processo de modernidade e colonialidade, mas posteriormente. E tem o controle da subjetividade e do conhecimento. Esse controle da subjetividade do conhecimento, ele nos faz pensar como essa colonialidade é naturalizada. E a gente vê no nosso dia a dia como a gente valoriza a educação europeia, o cinema americano, as artes francesas e europeias em geral, as línguas outras que não é o português brasileiro. Então, culturas outras em detrimento da nossa. Então, essa colonialidade, ela naturaliza o nosso desdém pelo nosso povo, o nosso desdém pelos nossos saberes, o nosso desdém pelas nossas cosmogonias. Enfim, a colonialidade, enquanto matriz de poder que funda a modernidade, ela baseia-se na centralidade da ideia da raça como dimensão estruturante da lógica moderno-colonial, segundo Quijano. E aí, essa lógica apoia-se no racismo como um sistema de poder que garante a supremacia de corpos brancos em relação a outros sujeitos racialmente marcados. Então, ele diz que se a raça é um eixo determinante das hierarquias e das relações sociais, o racismo portanto, um mecanismo social
primordial na manutenção dessa diferença geopolítica e subontológica do conhecimento. Quanto à educação, que é uma das nossas propostas, a gente tem que pensar que essa lógica, ela gera sistemas educacionais no Brasil com características eurocentradas, com características colonizadas. Então, isso, a partir do colonialismo interno, há uma continuidade. Então, a nossa educação é legitimada por políticas influenciados pela Europa e pelos Estados Unidos. Então, nós temos paradigmas educacionais no Brasil que, em sua maioria, são monoculturais. Nós temos escolas, nós temos propostas pedagógicas pluriculturais, mas elas não representam a educação brasileira. Então, nesse sentido, a nossa educação, podemos entendê-la como monocultural, e porque ela atende os preceitos da classe dominante, e ela dá sequência ao colonialismo interno. Então, a gente tende a perpetuar e ampliar as desigualdades e a exclusão social, gerando o que mantém a colonialidade do saber. A gente tem que pensar que o regime de colonização e seu legado na sociedade pós-moderna, pela educação clássica, ele aliena as pessoas, ele tira as pessoas da sua cultura por meio da desumanização. E aí a gente pode pensar, eu estava numa live anterior a essa, e a gente estava conversando exatamente sobre esse ser desumanizado. E eu disse que o momento do Covid traz para nós situações que nos deixam estarrecidos em relação à desumanidade de algumas pessoas, a começar pelos projetos genocidas de um governo que não atende às pessoas que necessitam, nesse momento, de uma política pública. Então, esse projeto é um projeto necropolítico, é um projeto genocida. E essa desumanização, ela sai das instituições e passa para a boca do povo, de algumas pessoas, obviamente. Então, você percebe um discurso desumano, um discurso que relativiza a violência, um discurso que relativiza a morte de pessoas, que separa, segundo a Butler fala, separa pessoas enlutáveis e não enlutáveis. E a gente vê os discursos que naturaliza quem pode morrer e quem pode viver. E aí, essa desumanização, ela é muito questionada por Paulo Freire. Primeiro, ele fala que as pessoas, quando elas estão debaixo da opressão, elas são tratadas como objeto. E essa desumanização, que objetifica, é resultado de uma ordem injusta, que gera violência dos opressores e que desumaniza os oprimidos. E para ele, essa distorção do fazer faz com que a gente saia, que a gente distancie da nossa plenitude enquanto ser humano. Essa lógica, ela constrói-se, então, nessa perspectiva pós-moderna, de que as identidades dos oprimidos são inferiores, possibilitando, então, controlar, muitas vezes por meio da violência, o seu ser e o seu saber. Eu acho que isso está muito claro nas políticas que estão sendo feitas de extermínio contra as populações indígenas do Brasil neste momento. Elas são pautadas, então, na destruição não somente do ser, mas do saber, o desprezo e o extermínio desse saber, pautado por essa colonialidade, que configura-se por meio da prescrição do conhecimento acadêmico, com base ocidental-cêntrica, eurocentrada, e esse conhecimento que nós nos incluímos, que nós estamos na academia, e essa academia que pauta-se pelos autores e autoras europeus e europeias, na mesma medida em que rejeita o saber popular. Então, é nesse âmbito epistemológico que a colonialidade do saber celebra sua dominação. E aí, essa dominação, ela se dá não só na colonialidade do saber, obviamente, mas também na colonialidade do poder, do ser e do ser, né? Enfim. Agora, quanto ao cinema,
tem algumas particularidades. O cinema, além de estar debaixo da colonialidade do poder, do saber, do ser, ele tem uma particularidade. O cinema também tem a colonialidade do ver. E aí, o cinema que a gente mais conhece é o cinema de Hollywood, né? É o cinema que mais é trazido para o Brasil. Inclusive, depois do governo Bolsonaro, ele ir ao cinema durante o seu expediente, assistir um filme hollywoodiano não é à toa, né? Então, a gente tem projetos para que o cinema brasileiro não desenvolva, para que essa culturalidade se desenvolva de forma crítica. Enfim, então essa colonialidade do ver, que a gente conhece, que é trazida pelo cinema, que a gente mais conhece, está debaixo de um multiculturalismo. E esse multiculturalismo, ele, segundo a Katharine Walsh, ele atende às imposições neoliberais. O que ela faz? Ela separa, dentro dessa perspectiva multicultural, que parece bonita, que parece uma proposta interessante, ela atende uma interculturalidade, que é uma interculturalidade funcional. E essa interculturalidade funcional, ela faz com que todas as suas propostas, que parecem ser inclusivas, elas atendam aos interesses do mercado. Então, esse cinema que a gente tem é um cinema multicultural, portanto, segundo a Katharine Walsh, ele está debaixo desse interculturalismo funcional, e que não é o que a gente precisa, mas ele tem, então, esse hollywoodocentrismo, mas a questão que a gente precisa pensar a partir dessa proposta de hollywoodocentrismo não se refere apenas ao domínio do cinema comercial dos Estados Unidos. Não é porque é um cinema estadunidense somente. A gente precisa perceber que tem uma estética impositiva, que nessa perspectiva da nossa discussão colonial e decolonial, ele cria o outro, entre aspas, reforçando a superioridade, a ideia de superioridade das nações coloniais. A gente pode perceber como isso está nos filmes, principalmente os filmes hollywoodianos, como eles têm uma proposta americana salvadora, como eles colocam a bandeira como uma linguagem em todos os filmes, todas as séries, enfim. Então, essa superioridade defende, cria o outro, reforça a superioridade e permite, às vezes, descobertas. Então, descobre-se um outro, mas sempre como exótico. Então, esse cinema, ele nos faz pensar que as diferenças culturais são apenas incorporações nesse cinema. E aí, o que acontece? Como que se incorpora essas diferenças culturais? Se incorpora a partir do ventriloquismo. E esse ventriloquismo, ele autoriza a voz do subalterno apenas pelo veículo e pela fala dos dominantes. Então, o subalterno não tem voz. Então, a gente precisa pensar que esse cinema, ele não é todo do mal, né? A gente tem que pensar o cinema que ele se encontra entre o dispositivo do poder, porque ele tem poder. Esse cinema hollywoodiano é extremamente poderoso. A gente vê as cifras, elas são bilionárias, né? E então esse dispositivo do poder, ele mostra que esse cinema é totalitário, porque ele visa o espetáculo atuando como colonialidade do ver. Então, olha bem, a gente já tem a colonialidade do poder, nós temos a do saber, nós temos a do ser, que nos faz ter o senso de inferioridade. E agora nós temos, a partir desse cinema hollywoodocêntrico, a colonialidade do ver. Mas nós temos, por outro lado, a possibilidade de um cinema como instrumento de reconstrução de subjetividades subalternas. Então, a gente pode ter um cinema contra-hegemônico.
E por isso a gente busca uma concepção. O cinema brasileiro tem muita coisa boa, tem muita coisa no cinema brasileiro que busca essa concepção imagética que não deve ser desligada e que não se desliga de um engajamento político. Quantos filmes engajados nós temos, politicamente nós temos? A questão é que esses filmes não têm, as pessoas que os fazem, que os produzem, não têm a possibilidade de dar a visibilidade que ele merece e que o público também merece. Enfim, esse cinema, ele busca não falar pelo outro, mas evidenciar o lugar de voz do outro, e não é dar voz. Eu acho que o cinema, nem a educação, não tem que dar voz. As pessoas já têm voz. O que a gente precisa é evidenciar esse lugar de voz. Enfim, há possibilidades de fazer isso. Então, para a gente pensar cinema e educação, que a nossa proposta como dimensão da cultura no processo educacional, a partir do ponto de vista e das provocações trazidas por Diriti, a gente deve reconhecer a necessidade de uma decolonização, enfim, depois a gente fala sobre isso, do conhecimento e da subjetividade. Reconhecer o senso de inferioridade, consequente de uma ferida colonial que está clara na fala de Diriti. Então, para tanto, a gente precisa, a gente tem que nos reumanizarmos e conectarmos novamente com o que a colonialidade do poder, do saber, do ser e do ver nos desconectou. Então, o que a gente precisa é desconstruir as colonialidades no cinema e na educação. E, para isso, a Katharine Walsh, ela traz a proposta de uma interculturalidade crítica, que é oposta ao multiculturalismo, que é oposta à interculturalidade funcional que explora, que finge que está trazendo, que está incluindo, que está trazendo aquele que foi excluído, mas que, na verdade, essa é uma proposta neoliberal, uma proposta que atende ao mercado. Isso a gente pode ver na questão dos cosméticos, a gente pode ver na questão da mulher, na questão da negritude, na questão indígena, nós pode ver em todas essas questões. E aí, essa interculturalidade crítica que ela propõe desmascara a subalternização e propõe um projeto político alternativo à globalização neoliberal e à racionalidade ocidental. Mas ela fala que não é um projeto fácil. E a gente sabe que a desconstrução das colonialidades não é um projeto simples. E ela fala que a interculturalidade crítica não é um projeto étnico, não é um projeto de diferença em si, mas é um projeto de existência de vida. E é assim que a gente tem que pensar. E pensar esse projeto de existência de vida, a gente tem que fazê-lo. E eu escolhi fazer esse pensar como uma interculturalidade crítica, como existência de vida, a partir das denúncias feitas pela Diriti e a sua existência. Então, a gente percebe com a Diriti que ela sofre com a colonialidade do poder, do saber, do ser, e ela sofre pelo colonialismo interno. A gente tem uma aldeia urbana muito, muito mostrada no filme, e a aldeia urbana, ela traz junto com ela, junto com essa urbanidade, todas as questões de álcool, de violência, de prostituição, de desrespeito, que uma cidade pode trazer para uma aldeia. Então, isso mostra essas colonialidades no documentário. A Diriti, ela, apesar dela mostrar o seu lugar, dela mostrar seu senso de inferioridade na sua fala, que a ferida colonial está ali, ela tem consciência da sua opressão e ela faz algumas resistências. Ela faz algumas denúncias e algumas reivindicações. Ela reivindica a língua carajá, quando ela só fala em carajá com a neta e Sidi. Depois a gente conversa sobre a parte do filme, onde tem algumas pessoas conversando carajá. Enfim, sobre... é uma jovem senhora, jovem mãe, jovem, né? Que é da Ilha do Bananal e que está ali naquele momento, e que, inclusive, os carajá de
da Bedeburê, da aldeia Bedeburê, não conseguiram fazer a tradução. Por isso, nessa parte do filme, não tem legenda, porque nem eles conseguiram traduzir o que eles estavam conversando. Enfim, a Diriti, então, ela reivindica a cosmogonia Carajá. Então, quando ela está lá na última cena, quando ela está conversando com a neta, com a Sidi, e ela fala, ali tem muitas questões naquela fala. Ali, a gente já pode perceber, inclusive, o capitalismo na fala dela. Quando ela fala, você não te falta comida, você tem variedades de objetos. Então, a lógica do capital já entrou na aldeia Bedeburi a partir da colonialidade do poder, da colonialidade do saber e da colonialidade do ser. Enfim, mas ela reivindica. Ela fala para a neta, olha, quando você crescer e tiver seus filhos, conte para eles e para os seus primos as histórias que a sua avó te contou na beira do rio. Essa proposta que a avó de Iriti faz para a neta e Sidi é uma denúncia das colonialidades e é uma reivindicação a que a neta não deixe a cosmogonia Carajá se perder. E aí, a Diriti, quando ela faz isso, essa denúncia, eu fico muito emocionada com essa parte, porque nós não podemos colocar todas as histórias. Eu pedi para ela, na hora que a gente estava gravando, para ela contar histórias para a neta, histórias Carajá. E ela contou a história do tamanduá, ela contou a história do jacaré, ela contou várias histórias, que são as cosmogonias Carajá, que são as narrativas, que são os carregadas de saberes Carajá. E aí, então, ela pede à neta para não deixa perder esse nosso saber. E a Diriti também, ela faz uma denúncia muito interessante. Ela denuncia o não índio, ela denuncia a equipe. E aí eu fiz questão de colocar essa denúncia no filme. Então, a equipe do filme foi denunciada por ela. Ela fala, eu não sei, às vezes eu apareço, às vezes eu me escondo, mas eles me acharam. Então, é importante a gente ver que isso também é uma violência. E aí, a Diriti, ela mostra também a inferioridade que a colonialidade traz, quando ela falava, se eu falasse português, tinha por que eles virem atrás de mim. Então, ali mostra uma ferida que ainda está aberta. Mas a Diriti me fez pensar nas colonialidades, mas ela me fez pensar em outras questões também. Parece-me, eu entendo que Diriti sabe, mesmo estando debaixo das colonialidades, ela sabe quem ela é, e ela sabe o que ela quer. E aí, ela mostra exatamente o que ela quer a partir das suas falas, a partir das suas denúncias. Mas eu comecei a minha fala lá no começo, antes da exibição do filme, perguntando quem é Diriti. E eu disse lá que ela não era simplesmente aquela pessoa que eu tinha apresentado. Eu apresentei como uma senhora de 73 anos, uma senhora que faz aritiocó, que ela é uma mestra ceramista. É verdade, tudo isso é verdade, mas ela não é só isso. O documentário nos mostra o senso que Diriti, ele mostra que esse senso de inferioridade que ela tem escancara uma ferida colonial que ultrapassa a pessoa dela, a aldeia dela, mas chega no país dela. E ela nos mostra, então, eu entendo que a Diriti, a partir do que ela mostra, que ela representa a América Latina, a chamada América Latina, que ela representa o povo brasileiro, mesmo o povo brasileiro não se entendendo, não se vendo como o povo brasileiro. Ela nos representa. Eu entendo, eu me sinto representada pela fala de Diriti. E eu acho que ela nos representa, ou deveria nos representar.
Então, quando eu pergunto quem é Diriti, eu respondo a partir do meu olhar. Ela somos nós. Então, com uma diferença. A Diriti sabe quem ela é. Ela sabe qual educação reivindica. Ela sabe que o que ela quer é o direito à sua cosmogonia e a valorização da sua ancestralidade. E nós? Qual educação reivindicamos? Quais epistemologias nos representam? Então, para termos uma educação transformadora, precisamos de uma proposta de desobediência. Então, a gente precisa de uma desobediência estética e epistêmica. Nós precisamos subverter as colonialidades. Nós precisamos subverter a racionalidade do poder, do saber, do ser e do ver. E para isso o que a gente pode fazer? Trazer pessoas que não têm currículo Lattes para dividir seus saberes. Trazer essas pessoas para a universidade. Para que a nossa cidadania, enquanto sujeito, seja reconfigurada, porque a gente está sendo desumanizado e a gente precisa reconfigurar a nossa cidadania. E ela só pode se dar a partir de uma desobediência estética e uma educação que humaniza. Eu vou terminar, então, já dizendo que a Heloísa Buarque de Holanda, nesse último livro dela, sobre o pensamento feminista e as perspectivas decoloniais, ela fala que uma nova história, novas solidariedades, novos territórios epistêmicos impõem urgência em ser sonhados. Eu reconheço a necessidade de utopias, mas de sonhos, não utopia de lugar nenhum, é de ideal a ser alcançado, mas há uma urgência de uma praxis que não desumaniza, que não mata pessoas e suas cosmogonias. E é isso que tem nos ensinado Diriti de Bedebure. Muito obrigada, e eu devolvo a palavra, então, para a professora Daniela. Professora Silvana, muito obrigada por essa, não só pelo filme que nos toca, mas pela sua fala e pela profundidade. E a gente entende que isso, a crença e toda a energia que emana quando você fala disso, de fato o que te move a fazer coisas belíssimas e trazer debates tão importantes para dentro de uma universidade que muitas vezes coloca muitos muros e muitas regras para que a gente pense, né? E isso colonializa toda a nossa maneira de se expressar enquanto uma nova epistemologia vinda de nós mesmos, da nossa região, da nossa realidade, da nossa verdade, né, da nossa maneira de entender o mundo, né? Então, muito obrigada pela sua fala. Nós temos muitas perguntas, mas antes de passar para as perguntas do chat, né, da audiência, eu queria fazer só 2 comentários, né? Não vou me alongar muito. O primeiro, durante a sua fala, e dessa vez foi a primeira vez que eu notei isso no filme, foi que a Diriti usa aliança. Eu não tinha notado antes aquilo, eu falei, como as coisas, né, essa colonialidade tá intrínseca no indivíduo mesmo que ele lute contra ela, né? E ela luta, ela é a expressão da luta para salvar a essência e a cultura do seu povo, aquilo que ela entende ser ela mesma, né? E como isso é importante, mas como ao mesmo tempo as coisas é tão forte essa opressão que as coisas passam a existir na vida dessas culturas sem que elas percebam isso de alguma forma como algo que não é parte delas, mas de algo que foi imposto a elas. E aí o elemento religião, né, que você tanto citou na sua fala, foi a primeira vez que eu percebi, a gente já tinha assistido esse filme outras vezes, né, que Diriti usa aliança, né? Então foi uma coisa interessante, né? Não, aqui sem nenhum juízo de valores do ponto de vista desse ato, mas como a gente vai percebendo em pequenos detalhes, como às vezes a gente deixa que isso aconteça, porque é tanta opressão que a gente acaba não conseguindo lutar em todas as vias, em todas as frentes, né?
nem entendendo, ou até escolhendo as nossas lutas, né? Que talvez seja isso também. Uma segunda questão que eu queria colocar, eu não sou do direito, professora Silvana, eu sou das relações internacionais, né? E tudo que molda a nossa percepção analítica são os estados e a sua vontade de exercer poder no sistema, né? É sempre é isso que nos molda, né? E nós temos um centro ocidental que domina esse debate, os Estados Unidos e a Europa, efetivamente, onde há um conceito que é um conceito de soft power, né? É um conceito do poder que é um poder brando, que é um poder que não coage. E o cinema é um elemento desse poder, né? O cinema hollywoodiano é um elemento desse poder, né? E ele é financiado para isso, né? Ele é estrategicamente incluído nas políticas de Estado para fazer isso, para disseminar o que esses atores estatais acham ser a maneira de colonizar o mundo a partir da sua perspectiva de mundo, né? A minha pergunta é se esse mesmo cinema poderia ser uma via de reconstrução das culturas dos espaços periféricos, dos estados periféricos. E como é que a gente faria isso? A gente vai ter alguns comentários aqui, e aí eu vou também me utilizar dos comentários, né? Tem uma colega que falou sobre a Ana Lúcia Pellegrino, quando você falava do cinema e dessa dificuldade que nós temos, né? Ela falou que no âmbito da América Latina há de se considerar a grande contribuição do cinema argentino, óbvio, né? Mas qual é realmente a estratégia que nós temos que entender esse nosso, digamos, recurso de poder, que é não só nosso, mas de qualquer um que queira utilizá-lo, para construir uma nova ideia do que é essa ideia de inserção e do que é a nossa própria cultura, né? E de como nós queremos que ela tenha algum efetivo, não é poder a palavra, eu não gosto dessa palavra, mas uma efetiva influência, uma efetiva importância dentro dessa esfera internacional. E junto dessa pergunta também vem um comentário, pergunta da Cristiane Kimura, que ela diz assim: haveria alguma esperança de nos livrar da hegemonia de Hollywood arraigada em nosso cinema, num país com ações diplomáticas subservientes à gestão Trump, como se voltássemos ao tempo do Tio Sam em 1812, né? Então é um pouquinho o que eu falar. Então eu vou ler aqui outras perguntas, professora Silvânia, e aí, caso você queira que eu as repita, você depois me fala e eu repito, tá? Então, o professor Ricardo Rodrigues, o colega Ricardo Rodrigues, disse o seguinte: professora Silvana, qual o motivo da produção das bonecas além da arte? Seria para venda? Né? Uma segunda pergunta do colega, que deve ser Alain, do Instituto Federal, lá de Goiás, da cidade de Goiás, ele tem o nickname dele aqui, o codinome dele, Feliz Sucesso. Ele diz o seguinte: Silvana, fale um pouco da relação da equipe do filme com a Diriti, a aproximação da equipe na aldeia, como foi? Depois, o professor Juvencio faz um comentário que não é uma pergunta, mas acho que é importante, diz: não era suficiente a dominação física, era preciso também o epistemicídio. Né? A nossa querida Loiuá, que está aqui em todos os nossos eventos, também faz uma pergunta. Ela escreve: professora Silvana, que filme lindo. Poderia nos contar um pouquinho sobre sua trajetória de estudos, como se aproximou dessa pesquisa e da realidade indígena? E, por último, a Andréia Abraão Costa te propõe a seguinte pergunta, o questionamento: gostaria que a professora Silvana aprofundasse a importância do sujeito do conhecimento no contexto da epistemologia feminista. Eu não sei se tem mais perguntas aqui no chat, mas acho que para uma primeira rodada a gente tá de bom de perguntas. Se você precisar que eu repita, professora Silvana, é só me falar, eu repito. Ok, não, eu acho que está ok. Bom, vamos por partes então. Se eu entendi bem, professora Dani, você... E a segunda pessoa que você falou é que eu perdi o nome. Você falou da Ana Lúcia Pellegrino e falou de... Da Cristiane Kimura, que falou sobre Hollywood, Tio Sam.
Da Isso. Cristiane. A Isso. pergunta da Cristiane era o que mesmo, por favor? É que ela haveria alguma esperança de nos livrar da hegemonia de Hollywood arraigada em nosso Bom, cinema, num país tá. com ações diplomáticas subservientes à gestão Trump, como se voltássemos ao tempo do Tio Sam em 1812? Bom, eu acho que a Cristiane ela já traz a resposta na própria pergunta. Mas eu vou pensar junto com o que você falou, Dani, o que eu entendi é se é possível que esse cinema hollywocentrado, se ele pode trazer algum tipo de produção que seja decolonial. Eu acho que é mais ou menos isso, se eu entendi bem. A questão que se coloca é que como pensar a explicação e a solução de um pensamento da modernidade sendo solucionado pela própria modernidade. Eu acho que a gente parte desse princípio. Nós não podemos trazer a solução, buscar a solução, sendo que é ele que traz o problema. Então, este cinema, ele é multicultural. Então, se ele é multicultural, ele já tem uma proposta. O texto do Zizek e alguns outros autores também, a Catherine Walsh, ela faz essa separação muito claramente. O que o multiculturalismo? Porque nós, o Bourdieu, ele fala de uma reestruturação da ortodoxia. Então, todas as vezes que há uma luta de força em campos homólogos e que a heterodoxia tenha algum avanço, a ortodoxia se organiza, ela se reorganiza, né? Então, como que eu vou esperar de uma ortodoxia que ela dê a solução para um cinema decolonial? Agora, o que pode ocorrer, que muitas pessoas podem pensar, nossa, mas temos muitos filmes que são críticos. Nós temos diretores e roteiristas que são críticos ao próprio sistema americano, mas é uma crítica muito pequena. Ela é muito pequena e ela não traz a possibilidade do deslocamento. Ela não altera o lugar. Então, continua no mesmo lugar de colonialidade do poder, de colonialidade do ver. Então, eu não consigo pensar essa possibilidade. Por outro lado, eu vou juntar com a questão trazida pela professora Ana Lúcia Peregrino, psicóloga maravilhosa de Ribeirão Preto, e do cinema argentino. Exatamente. Agora, quantas sessões no nossos cinemas brasileiros, agora estou falando de espaço, de lugar geográfico, passam cinema argentino. Então, o cinema argentino, assim como o cinema brasileiro, ele é visto por um grupo de pessoas privilegiadas e um grupo de pessoas que vão atrás, porque a grande maioria ela fica debaixo desse hollywoodiocentrismo. E esse hollywoodiocentrismo, gente, ele tá em todas as áreas. Quando nós terminamos o filme de Iriti, nós fizemos uma sessão na aldeia. E nessa sessão, o cacique chamou as pessoas para ir lá. Então, foi assim uma noite muito incrível. E veio todos eles para assistir o filme. E foi lindo. E eu lembro que uns adolescentes chegavam para a gente e falavam assim, escuta, que hora que vai passar Velozes e Furiosos? Então, já está. É um trabalho bem feito. A modernidade e colonialidade, ela trabalhou com ferramentas eficazes, sabe? Trabalhou com a colonialidade do saber, trabalhou com a colonialidade do ser, com a colonialidade do ver. Esse adolescente, ele está debaixo de todas elas, e a colonialidade do ver já tomou conta. Ele não estava preocupado em assistir um filme produzido a partir de uma pessoa da aldeia dele, que traz conhecimentos ancestrais, que traz
em cada grafismo da Aritiocó, narrativas, cosmogonias lindíssimas, incríveis, que mostra desde o mito de Fundação Carajá, quanto todas as suas narrativas. Então, é isso, é a colonialidade do ver. Então, eu não tenho expectativa para um futuro breve de que o cinema hollywoodcêntrico possa ser um cinema decolonial. Eu acho que está na sua própria lógica predatória, e não consigo entender que o colonizador reorganize a lógica para descolonizar ou decolonizar. O Ricardo, ele fala sobre as bonecas. Ricardo, a Aritiocó é uma boneca de cerâmica que em 2012 ela foi considerada patrimônio memorial, e a Aritiocó, ela não é só para a venda, e não é só para a arte, ela tem um significado. A Aritiocó, ela carrega a história, porque cada uma daquelas bonecas, cada grafismo daquelas bonecas, tem por trás de cada um narrativas imensas. Então, eu digo, a Diriti é uma das 3 ceramistas Carajá. Aí, isso não significa que outras mulheres não possam fazer Aritiocó. Não é essa a questão. A questão é que uma mestra ceramista Carajá, ela carrega com ela todos os saberes. Então, ela sabe contar o significado de cada linha, de cada grafismo. Então, a Aritiocó, ela hoje, ela não tem mais, pelo menos na aldeia Bedeburê, que é uma aldeia urbana, e essa questão dos problemas trazidos pelas cidades, ela não tem mais o papel que ela tinha antes, porque o papel dela era trazer para as meninas a socialização. Então, a partir das bonecas Carajá, ensinava-se a noção de família, ensinava as relações sociais que deveriam se ter, ensinava a relação com os animais, ensinava os saberes Carajá. Então, e aí, essa aldeia sendo urbana, isso vai se perdendo. Então, hoje, o que se tem? Hoje tem uma luta em utilizar Aritiocó por essas 2 perspectivas. Uma, a partir da manutenção da cultura desse povo, sim, e a segunda, a partir da subsistência. Por quê? Porque a Diriti, ela ainda, com 73 anos, ela ainda vende a sua boneca. Eu acho que é mais ou menos isso, Ricardo. O Alan, o Feliz Sucesso, achei muito bom, ele pergunta da equipe. Bom, a nossa proposta inicial, ela começou porque eu fui eu acho que já responde, Eloá, eu vou responder ao Alan e a Eloá junto. Eu tive numa exposição de arte indígena em São Paulo, e lá foi me apresentado Aritiocó. E foi me apresentado a partir de uma tese de uma mulher aqui de Goiás, inclusive. E desculpe, mas eu não me recordo o nome agora. E aí, nessa tese, ela mostra que as meninas Carajá, elas começaram a ganhar de presente Barbies. E aí, quando elas começaram a ganhar de presente Barbies, elas começaram a cortar o cabelo das Barbies como o corte do cabelo das Carajá. Elas começaram a pintar as Barbies com os grafismos da Aritiocó. Então, eu fiquei muito impressionada com isso e resolvi conhecer o povo Carajá, e fui lá fazer uma visita. Foi daí que tudo começou. Tem a minha trajetória de estudo também, Aloá, que eu vou falar daqui um pouquinho. Então, Alan, a gente... aí eu fui lá conhecer com alguns colegas,
E não deu muito certo na primeira visita, porque eu não fui na aldeia Bedebure, eu fui numa outra aldeia. E aí não deu muito certo, enfim. E aí me falaram que tinha a aldeia Bedebure, e eu fui lá e conversei com a Fátima Carajá, que é a esposa do cacique Torrobari. E aí ele não estava, e já fizemos todas as apresentações dos nossos objetivos, e depois eu voltei, falei com ele, e ele me apresentou a Diriti. E aí a gente foi negociando as possibilidades, as possibilidades. E, enfim, a ligação da equipe com eles foi muito amistosa. Eles são pessoas extremamente gentis, pessoas incríveis. Eu mantenho uma relação de amizade, de respeito enorme por essa gente. Enfim, a equipe foi extremamente bem tratada. Eles fizeram tudo para nós, até nos ofertou uma iguaria, que quando eles gostam de uma pessoa, eles fazem um almoço e oferta tartaruga. Então, eles nos ofertou aquilo que eles tinham de melhor. Enfim, Eloá, quanto à minha trajetória, eu venho do direito, mas eu entendo que a gente precisa decolonizar. E eu acho que a arte, ela nos possibilita pensamentos outros, olhares outros. E eu sempre fui muito incomodada, eu sempre tive um incômodo, como se a arte, ela estivesse incompleta. E faltava uma coisa em mim, que eu não tinha completado. E quando eu fazia eventos no direito, eu enchia os eventos de arte, né? Então, era assim, tinha apresentações, então, enfim, eu pulso com a arte. Então, não é só o cinema. Eu acho que as artes me encantam e eu não consigo perceber possibilidades, principalmente nesse momento. Eu não consigo perceber diálogos outros que não sejam pela arte. Então, eu, como tinha o curso de cinema, abri o curso de cinema no Instituto Federal da cidade de Goiás, eu tive a oportunidade, e sou extremamente grata por isso, de fazer esse curso. Então, e esse filme, o Diriti, ele foi feito dentro de uma proposta, de uma disciplina de antropologia visual, que a gente precisou pensar num exercício etnobiográfico. Então, esse filme, ele começou a partir de um exercício etnobiográfico. Então, enfim, é isso. Mas, Aloá, eu só gostaria de dizer uma coisa. Eu estava na Avenida Paulista, logo há uns anos atrás, eu estava, acho que uns 4 anos atrás, ou 5, enfim, num evento lá na Avenida Paulista, e uma cantora pegou o microfone e começou a cantar numa música que eu nunca tinha ouvido. E eu fiquei paralisada. Minha filha estava comigo, eu fiquei paralisada em frente ao palco e comecei a chorar. E eu acho que isso é tão expressivo. E a música, acho que vocês conhecem, eu que não conhecia, ela falava assim: todo mundo nasce artista, mas vem a repressão. Todo mundo nasce artista e vem a podação. Todo mundo nasce artista e te manda para o porão. Mas tem uma solução: faça arte, faça arte, faça arte. Eu chorei, mas eu levantei. E é esse meu objetivo, fazer arte. E, enfim, então essa é a minha trajetória. A professora Andréia, ela me pergunta das epistemologias feministas. Olha, eu estou num momento de desconstrução. E eu me coloco como uma feminista influenciada pelo pensamento feminista europeu do século passado. Então, eu fui forjada dentro de um feminismo a partir das perspectivas europeias e americanas. Mas isso não significa
que hoje eu não tenha que repensar o meu lugar. O meu lugar continua de mulher branca, o meu lugar continua de um lugar privilegiado na universidade, o meu lugar continua cheio de privilégios, mas eu preciso pensar nas epistemologias, e hoje nós temos na quarta onda feminista uma proposta incrível que é a multiplicidade de feminismos. Então, eu penso que essa epistemologia feminista ela tem que, primeiramente, partir do reconhecimento do limite de seu poder e do seu saber. E, então, para isso, a gente precisa, primeiro, entender o seu lugar de feminismo como um lugar aberto, um lugar não prepotente. Eu acho que está muito a ver essa epistemologia feminista com a epistemologia do pensamento da educação, no geral do Brasil hoje. Então, como fazer isso? Hoje nós temos muitas propostas. O feminismo decolonial, por exemplo, é uma. E outra coisa, são tantas epistemologias que dentro do feminismo decolonial tem várias epistemologias. Então, eu acho, professora Andréia, que o que a gente precisa é, primeiramente, ver o lugar que a gente está falando, de que epistemologia que a gente está falando, e se essa epistemologia é excludente ou inclusiva. Eu acho que é por aí. Enfim, professora Dani, eu acho que é isso. Tá bom, professora Silvana, obrigada. Nós temos mais algumas perguntas, e nós já vamos aqui no adiantado da hora, então eu fecharia esse último bloco, tá, professora? Mas nós temos mais 3 perguntas. Temos uma pergunta da professora Riva de Freitas, que ela diz: somos estruturados pela linguagem, o que já nos aliena bastante e nos faz reproduzir valores culturais colonizados. Como estabelecer um verdadeiro diálogo entre culturas em outras bases? Como a professora Silvana veria uma relação dialética entre cultura como forma de resistências? Aí ela coloca assim, culturas? O Hebe Lima Siqueira faz o seguinte... Hebe, tá, desculpa. Silvana, como foi a recepção do filme pela aldeia do Diriti? E depois do Diriti, o que podemos esperar como novos projetos? Mal posso esperar pelo próximo. E a Ana Gabriela Colantoni diz: Silvana, você vai produzir um filme sobre as narrativas contadas na beira do rio pela Diriti? Bom, narrativas do rio. Pera lá. Olha. Então tá bom. A professora Riva traz uma questão muito séria, que é a questão da linguagem, né? E pensar essa linguagem, a gente não tem como pensar a linguagem fora da cultura, né? Do colere, né? Do cultivo. Então, se a linguagem ela é colere, ela é cultivada para a manutenção dos grupos sociais, a desconstrução dessa linguagem, a violência da tirada dessa linguagem é a maior violência que pode ter num povo. Agora, professora Riva, você coloca, se a cultura pode ser utilizada como forma de resistência, eu penso que essa é a proposta. Essa é a proposta, mas o que a gente precisa entender primeiramente é onde a gente está. Se nós estamos num país que foi colonizado e que mantém as colonialidades, e a partir dessas colonialidades despreza o saber popular, despreza o saber indígena, despreza o saber africano, despreza o saber afrodescendente, despreza as religiões afrodescendentes. Então, fica muito complicado. Então, nós temos que lutar assim. Eu acho que é isso. A proposta decolonial é essa. É desconstruir
aquilo que as colonialidades fez e trazer a possibilidade. E eu acho mais, a gente só reumaniza pelas nossas próprias culturas. Mas a nossa luta é árdua. Nossa luta não é simples. A gente precisa conversar muito, a gente precisa decolonizar a si, a universidade e a tudo que for aparecendo. Eu não penso a colonialidade como encerrada, como estanque. Eu penso ela como aberta, e aí eu vou voltar a Bourdieu. Eu penso ela como uma estrutura estruturante, que ao mesmo tempo que ela é estruturada, ela vai forjando novas formas de opressão. E o multiculturalismo é um exemplo dessas formas. E a professora Hebe, a recepção nas aldeias, na aldeia, professora Hebe, foi incrível, sabe? Eu acho que eles ficaram muito emocionados. E, assim, a gente percebia uma energia, deles se vendo. Então assim, foi de uma receptividade, e eu só tive ganhos. Eu tive ganhos afetivos maravilhosos com essa aldeia. E então, assim, eu fui muito bem recebida, o filme foi muito bem recebido. Quanto às outras produções, esse momento de pandemia tem impedido, mas eu estou com um filme também numa perspectiva decolonial, que é o filme Da Luta Não Fujo. E o filme Da Luta Não Fujo, ele é da Rosângela, e a Rosângela é uma mulher maravilhosa, incrível e lutadora do movimento de mulheres camponesas, e mostra a história de luta dessa mulher, e não só a história dela. A Rosângela, nesse filme, ela não é simplesmente a Rosângela, ela é a voz do movimento camponês de mulheres. Então, eu estou muito, assim, encantada, e nós teremos cenas muito, muito incríveis nesse filme, porque Rosângela nós gravamos Rosângela na Câmara dos Deputados, nós gravamos Rosângela no Senado, nós gravamos Rosângela puxando 120 mil mulheres na Marcha das Margaridas. Então, é um filme que assim, eu já sou apaixonada por ele já está na parte final, ele já está na edição, e temos um outro filme também, que é sobre uma indígena Chacriabá, que é um filme que fala dessa moça, uma jovem, e onde ela vai entrevistar. Então, o dispositivo é ela ir para Brasília, no acampamento Terra Livre, e procurar as lideranças femininas do Brasil todo e entrevistá-las com o celular. Então um outro dispositivo muito interessante. E tenho um chamado Sonho de Torrobari, que é sobre o sonho do cacique de trazer a cultura de volta. Então, é um filme que a gente está com a metade dele gravado, mas a outra metade precisa de dinheiro, e é uma coisa que a gente não está tendo nesse momento, porque a gente precisa de um barco para sair, para fazer o retorno, porque os Carajá vieram da Ilha do Bananal, e aí eles vieram para o Anã e perderam a sua cultura. E aí a volta é levar o cacique com os Carajá lá na Ilha do Bananal e convidar os parentes para ajudá-los a trazer a cultura de volta. Enfim, então, professora Hebe, eu estou nessa, e tem algumas ficções, inclusive tem uma que falta uma cena para terminar, que a professora Riva é a nossa protagonista, e é um filme que eu também estou muito encantada, e tem outros projetos, tem um filme que está para ser gravado também, esse numa perspectiva, todos eles são mulheres, a partir de uma perspectiva feminista, e tem um roteiro chamado Pensão Alimentícia, que traz essa questão muito jurídica, e as contradições do próprio direito,
a partir das possibilidades de trazer a justiça para as mulheres. Então, professora Hebe, eu tô assim, eu disse lá no FICA que eu era uma mulher de 50 e poucos anos, grávida de sonhos. E eu repito, a arte me engravidou de utopias. E isso tem me feito apaixonar por histórias e uma vontade imensa de contá-las para a gente conversar sobre elas. A Ana Colantoni, professora Ana, eu adoraria, porque eu penso que aquelas histórias precisam ser registradas. Mas eu acho que é um projeto para se pensar com muita calma, um projeto que não canse a Diriti, ela está um pouco cansada, e então precisava pensar numa proposta para isso, mas eu acho que a Diriti merece que essas histórias sejam imortalizadas, o povo Carajá merece isso, e nós também merecemos. Nós merecemos conhecer culturas outras, nós merecemos ver outras cosmogonias para que a gente possa aprender e nos humanizarmos cada vez mais. Enfim, é isso. Obrigada, professora Silvana, obrigada pela noite brilhante que nos iluminou com seu conhecimento e com tanta sensibilidade para as questões tão essenciais da nossa realidade. Antes de passar para a professora Silvana novamente, que agora ela vai vestir a roupa de coordenadora do projeto, para ela falar das convidadas da semana que vem, eu só queria fazer alguns avisos para o pessoal do chat e da nossa audiência. Nós sempre disponibilizamos os certificados no final do evento. Eu não consegui fazê-lo dessa vez, mas amanhã de manhã estará no site do GPIC, do grupo. Eu deixei aqui o link do site, então pode entrar, baixar, colocar o nome de vocês. A gente pede também que vocês se inscrevam no canal do YouTube do GPIC e que coloquem o sininho ali como alerta, que tudo o que acontece, todos os nossos eventos, as nossas atividades, são encaminhadas a vocês como um alerta de celular ou mesmo um alerta no computador, né? Isso ajuda com que tudo o que a gente faz seja cada vez mais divulgado e apareça cada vez mais acima ali nas listas de procura do YouTube, né? Então, é uma maneira de disseminar esse conhecimento tão rico que a gente produz, que não a gente, enquanto pesquisadores, mas tudo que a gente traz, essas epistemologias distintas de todas as raízes que a gente traz e que nos faz tão bem, não só nessas quintas-feiras, mas em todos os dias que a gente produz coisas bacanas, né? Então, professora Silvana, passaria para você, só para você falar das atividades da próxima semana, e dizendo que depois da próxima semana teremos uma pequena paralisação para reorganizar as nossas atividades devido ao reinício das aulas remotas de quase todas nós, né? Mas que o Confrontarte terá um segundo semestre também com muita gente falando muita coisa importante e muita coisa boa. Professora Silvana. Muito obrigada, professora Daniela. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todas, a todos e todas que estiveram com a gente até agora e convidar para que na próxima semana a gente dê continuidade nessa discussão de projeto decolonial. Nós teremos a professora Hebe Siqueira, que eu gostaria de dizer que, na minha fala, eu fiz uma crítica contundente à educação eurocentrada. Eu fiz uma crítica contundente à colonialidade do saber. Mas nós temos projetos como a Associação das Mulheres Coralinas, dirigido pela professora Hebe Siqueira, que é um projeto extremamente decolonial, é um projeto inclusivo, é um projeto que faz a lógica inversa. E esse projeto, vocês podem escrever, ele será conhecido, ele já está sendo conhecido, e eu vou deixar para a professora Hebe falar isso a semana que vem, porque se antes a gente importava projetos da Europa, a professora Hebe, com a Associação de Mulheres Coralinas e com seus projetos simplesmente encantadores,
simplesmente inclusivos. Ela vai ensinar a Europa como se faz um projeto inclusivo com mulheres maravilhosas. Então, eu acho que vocês não devem perder, eu não perco de jeito nenhum a professora Hebe Siqueira e a Associação das Mulheres Coralinas na semana que vem. Muitíssimo obrigada, professora Dani, obrigada a todos, todas e todes, enfim. Obrigado, então, pessoal, uma boa noite. Novamente, professora Silvana, obrigada por tantos ensinamentos. Professora Hebe, já estamos ansiosos e ansiosas para ouvi-la na próxima semana, com toda a riqueza que poderá nos ofertar, com certeza. Então, boa noite, pessoal, fiquem bem e até semana que vem. Um beijão.